Boa tarde. Meu nome é Júlia Helena Valadares Rodrigues. Sou aluna de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Ouro Preto. Esta é a minha apresentação, cujo título é Inovação Tecnológica no Brasil, como parte da disciplina de Metodologia Científica ministrada pelo professor e doutor Gabriel Marques Dias Ferreira. Antes de falarmos sobre inovação tecnológica no Brasil, precisamos definir o conceito de inovação. Então, o que é inovação? A inovação pode ser definida como o efeito causado pelo processo de aprendizado. Este causa competências e capacitações que são ensinadas através de relação entre agentes econômicos e instituições. Agora que definimos inovação, podemos falar sobre inovação tecnológica. A inovação tecnológica refere-se especificamente às inovações relacionadas à tecnologia, ou a novas maneiras com o objetivo de se resolver algum contratempo, resultando assim em um produto diferente ou em uma nova maneira de se fazer alguma coisa. E qual seria o papel fundamental da inovação? O papel fundamental da inovação é criar capacidades produtivas e, consequentemente, uma maior competitividade internacional. Agora falaremos sobre o papel do Estado na inovação. O Estado serve como ponte na troca de conhecimento entre empresas, universidades e instituições de pesquisa, montando assim um Sistema Nacional de Inovação, ou SNI, capaz de dar condições para que as economias em desenvolvimento consigam alcançar o nível monetário de economias mais desenvolvidas e assim criando mais inovações. E quais são os agentes responsáveis pela inovação? A inovação ela é resultado da conciliação entre instituições financeiras, o sistema empresarial, os arranjos institucionais, o sistema educacional e o sistema industrial, sendo que estes arranjos institucionais é a interação entre empresas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa, laboratórios de empresas e atividades de cientistas e engenheiros. Visto isto, podemos definir o Sistema Nacional de Inovação, ou SNI. Existem diversas definições de SNI. Eu estou adotando aqui nessa apresentação as definições de Freeman, Sbika e Pelas. De acordo com Freeman, o SNI é a cadeia de rede de instituições no setor público e privado, a qual atividades e interações desencadeiam importação, modificação e difusão de novas tecnologias. Já os autores Sbika e Pelas, eles detêm a mesma opinião de Freeman, porém, eles incluem atores dentro do SNI, como universidades, Estado e empresas, cujas interações são primordiais no processo dinâmico e de inovação. Agora falaremos do papel das empresas na inovação. O papel das empresas é ligar-se umas às outras, se ajudando nos quesitos de tecnologias e conhecimentos, realizando operações em alta flexibilidade e baixo custo, gerando assim um acúmulo de habilidades e a aprendizagem coletiva em benefício de todos os participantes. A relação entre Estado, universidade e empresa é de suma importância, pois ela ajuda a colaborar com o avanço técnico e é considerada integrante dos SNIs.
Ela também auxilia no desenvolvimento e aprimoramento de processos e produtos. Já o principal benefício para a universidade desta interação é o conhecimento adquirido por ela sobre o funcionamento e a necessidade das instituições para as quais ela deve estar formando recursos humanos. Os sistemas de inovação podem ser divididos em 3 categorias. A primeira são os sistemas de inovação maduros, que são os de países que se enquadram em preservar a nação na fronteira tecnológica. A segunda categoria são os sistemas de difusão de inovações, que são países que investem em tecnologia própria e os que possuem a capacidade de absorver tecnologias dos centros mais avançados. E a terceira categoria são sistemas de inovação não consolidados, que são países que dependem da tecnologia estrangeira, cujos SNI não se complementaram, ou seja, são imaturos. O Brasil se encaixa na terceira categoria, pois possui uma mínima infraestrutura de ciência e tecnologia, uma baixa conexão com o sistema produtivo e uma debilidade de políticas públicas de fomento e condicionamento de incorporação do progresso tecnológico. Agora, vamos falar dos institutos de ciência e tecnologia. Eles têm o relevante papel de fortalecer a transferência de conhecimento entre a universidade e a empresa no desenvolvimento de capacidades, aprendizagem e aquisição de conhecimento e tecnologia. Esses institutos possuem 4 funções. A primeira é a redução da incerteza fornecendo informações. Nesta função, as instituições fornecem informações que diminuem as questões surgidas em relação ao comportamento dos agentes, que são as universidades, as empresas e o governo, o que faz com que as organizações se arrisquem mais nos diversos níveis de incerteza do processo inovativo. A segunda e a terceira função são regular conflitos e administrar a cooperação. Já a quarta função é prover incentivos, ou seja, gerar estímulos para o processo inovativo, principalmente através da interação entre firmas, universidades e governo, o que minimiza conflitos ligados aos processos de inovação. Os NTs foram criados para dar suporte nos aspectos legais, financeiros, técnicos e de marketing para pesquisadores universitários e empresas no processo de transferência de tecnologia. Os NITs têm como objetivo de criar um ambiente colaborativo que favoreça e ampare os pesquisadores nas questões de propriedade intelectual e direcione as questões à agência de inovação, que delibera sobre quais processos e produtos gerados pela atividade de pesquisa devem ser objeto de pedido de proteção. No Brasil, existem no total 264 instituições científicas e tecnológicas. Porém, apenas 68% delas estão implementadas. Houve um progresso em contratos de tecnologia, criação e implementação de núcleos de inovação tecnológica e incubadoras. Portanto, tem a necessidade de facilitar a interação da universidade e empresa para que as instituições científicas e tecnológicas continuem expandindo no país. Apesar da falta de investimento na inovação no Brasil, houve um crescimento do ano de 2014 até o ano de 2017. Em 2014, foram 264 institutos de ciência e tecnologia, enquanto que em 2017 o número cresceu para 278, sendo que destas, 193 institutos eram públicos e 85 eram privados.
Este gráfico representa a evolução das implementações dos NTs, Núcleos de Inovação Tecnológicas, nos anos de 2010 a 2016. Neste período, mostrou-se um aumento significativo de implementações. Porém, nota-se pelo gráfico que ainda existe 46 NTs que estão na fase de implementação e 24 que não tinham sido implementadas ainda. Após este trabalho, é inegável a importância da interação entre universidade, empresa e Estado na dinâmica do sistema capitalista. Também podemos perceber o papel de intercessor do Estado no processo de inovação, sendo capaz de ser um forte influenciador no comportamento, estratégias e decisões das empresas. Também podemos perceber que as instituições têm um importante papel de aumentar a transferência de conhecimento entre universidade e empresa no desenvolvimento de capacidades, aprendizagem e aquisição de conhecimentos e tecnologia. E aqui estão as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. Obrigado.